Shalom a todos e bem-vindos ao nosso novo programa aqui em 5.786, Otiot Hageulah, as letras da redenção. Espero que vocês tenham sido abençoados pelo primeiro episódio e agradeço pelo feedback nos comentários, assim como por compartilharem e curtirem este programa. Continuamos a equipá-los e treiná-los com um conceito da Hassidut. De tempos em tempos vou me referir especificamente à porção da Torá e em outros momentos vou além da porção da Torá. Na primeira lição aprendemos sobre Havdalah e aprendemos sobre Hamtakah. Aprendemos sobre esses conceitos importantes. Hoje, porque estamos na geração de Noé, quero separar um tempo e focar em um conceito importante na Hassidut, que é encontrado especificamente na Parashat Noah. Diz a Parashá, Yetzer Lev Ha-Adam Ha-Mineorav. Dois conceitos importantes que quero apresentar a vocês hoje. O primeiro é o Yetzer Hara, a inclinação ao mal. De acordo com nossa compreensão, cada um de nós tem dentro de si ambos os Yetzarim, ambas as inclinações, Yetzer Hara e Yetzer Hatov. Agora, nos dias de Noé, os dias imediatamente anteriores à vinda do Mashiach, disse que haverá um aumento abundante do Yetzer Hara, como diz aqui no capítulo 8, versículo 21, já estará na juventude. E eu realmente acho que estamos vendo isso claramente hoje, como o Yetzer Hara está dominando o mundo. Agora, Or HaHaim fez a seguinte pergunta: se isso é verdade, por que Hashem criou algo tão belo como a humanidade, Adão, e o criou com uma capacidade tão grande para o Yetzer Hara, como está dito em Pirkei Avot, Lefum Tzara Agra? Bem, vou explicar isso para você hoje com um princípio importante, um princípio fundamental, se você quiser entender não apenas a vinda do Messias, mas também o Novo Testamento. É o conceito de Matan HaSahar, e para uma leitura mais aprofundada, leia meu livro O DNA Judaico de Romanos 11. Então, por que exatamente o texto afirma que o Yetzer Hara do homem, nos dias de Noé, é considerado mal? Ouça o que ele explica. Por que Hashem criaria tais coisas? Diz o seguinte, Or HaHaim diz, se um homem tem duas mitzvot diante de si, basicamente ele tem uma escolha, mitzvah A e mitzvah B, e ele não pode cumprir ambas as mitzvot ao mesmo tempo. Ele deve levar as palavras de Pirkei Avot a sério, que diz, Vehevei Zahir Bemitzvah Kala Revahamurá, ou seja, você deve ser muito cuidadoso tanto com a mitzvah pequena quanto com a pesada. Isso parece com alguma palavra de alguém que você conhece? Claro que sim. Em Mateus, capítulo 5, Yeshua diz, nem um jota ou um tio se omitirá da Torá. Ok? Agora, por que você precisa ter cuidado? E como isso está conectado ao Yetzer Hara? Preste bastante atenção. Diz, Sheinata Yodea Matan HaSahar Shel Mitzvot. Você não conhece o Matan HaSahar das mitzvot. Amigos, a chave para entender o Aharit, Ayamin e a Geulah é compreender o conceito de Matan HaSahar, que significa dar a recompensa ou o castigo pela transgressão, que é o que acontecerá com a vinda do Messias. Haverá um Matan HaSahar definitivo, que certamente acontecerá no futuro com a vinda do Messias. A pergunta é, se você tem duas mitzvot, qual delas deve cumprir? O que o Or HaHaim diz é, sempre cumpra a mitzvah mais difícil. Hoje, muitos de vocês precisam ouvir isso. Se Deus lhe deu duas mitzvot para cumprir, sempre vá e tente cumprir a mitzvah mais difícil. E o Or HaHaim nos traz um midrash, uma parábola sobre essas coisas, que vai nos explicar este versículo sobre o Yetzer Hadam Ha-Mineorav. Ele conta a história de um estudioso da Torá, que passava o dia inteiro estudando Torá, mas a família cresceu e ele precisou se tornar um comerciante para sustentar sua família. Ele não sabia muito sobre comércio. E um dia seu sogro pediu que ele fosse ao mercado comprar algumas das melhores coisas que pudesse como um bom comerciante. Mas ele pensou consigo mesmo, como vou saber qual escolher?
Como vou saber o que é um bom comerciante e o que é um mau comerciante? Como vou saber o que é um preço exorbitante e o que não é? Como vou saber o que é valioso e o que não é? Enquanto ele se perguntava essas coisas, outro comerciante chega, um comerciante veterano, e ele começou a pegar as diferentes mercadorias. Ele sabia o que era bom e o que não era. Ele conseguia examinar aquilo que era bom e aquilo que não era bom. Ele continuava examinando cada uma delas com abundância de cuidado. Veja bem, Or HaHaim nos explicou que esse é o significado por trás dessa mitzvah. Digamos que não sabemos o Matan HaSahar, a justificativa, a recompensa pela mitzvah e quanto cada mitzvah que fazemos neste mundo valerá no mundo vindouro. Mas há de fato alguém que sabe. Você sabe quem é que sabe disso? É o Yetzer Hara. Em Baba Batra 16, está nos dizendo que quem conhece o valor da sua mitzvah não é outro senão o próprio Satã. Ele realmente sabe o valor de cada mitzvah. E se ele nos apresenta duas mitzvot, se temos duas mitzvot diante de nós, ok, e a que é mais pesada, a que fará você superar o Yetzer Hara, essa é a que você deve fazer em vez da outra. Matan HaSahar, amigos, ninguém realmente sabe ao certo qual é a verdadeira recompensa, exceto apenas dois, Satã e Mashiach. Então aqui está a regra para você hoje, enquanto estuda Hassidut, para a vinda do Mashiach, para que você viva uma vida piedosa. Certifique-se de que quando houver duas mitzvot diante de você, você sempre escolha a mais poderosa, porque ele virá e inspecionará como esse comerciante, cada uma delas. É por isso que está escrito em Apocalipse 22 que o Senhor dará a cada um de nós Matan HaSahar, de acordo com as nossas próprias ações. Meus amigos, essas foram as Otiot HaGeulá para esta semana.